permanece, como diz a Bíblia, para sempre. Nós hoje estamos na lição de número 3, 17 de julho de 2022. O assunto da nossa lição fala a sutileza da imoralidade sexual. A sutileza da imoralidade sexual, ou seja, com o passar do tempo as coisas elas vão se modernizando, aquilo que era pecado não é mais, aquilo que traria um certo escândalo e as pessoas eram penalizadas por os seus atos, hoje as pessoas estão aceitando isso com muita facilidade. E é sobre esses aspectos que a lição de hoje ela vai tratar. O texto áureo da nossa lição diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. A verdade prática diz: as escrituras ela condena toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. As escrituras ela condena todo tipo de prática sexual fora do casamento. Então, a prática legal que Deus aprova, que as escrituras ela aprova, que tem base bíblica, é a prática após o casamento, não antes. Após o casamento, e sim, tem base bíblica, está dentro desses princípios conservadores, dentro desse padrão judaico-cristão, é esse padrão que a Bíblia ela recomenda, é esse padrão que a Bíblia aprova. Sexo só depois do casamento. E nós temos visto no longo do tempo essas coisas sendo, de uma certa forma, essa inversão de valores, elas têm se investido não apenas lá fora no mundo, mas dentro da própria igreja. Nós temos visto essas coisas acontecendo de forma alastrante. E a lição ela vem abordando para que nós venhamos preservar e conservar estes princípios que a Bíblia estabelece. E assim nós vamos ter uma relação saudável. A introdução ela diz assim: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos com relevância que a revolução sexual ela provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosa e até mesmo criminosa passaram a ser tratada com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que eram visto como fornicação, passa a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Observe que o comentador ele está trazendo alguns aspectos aqui que as coisas elas foram tomando um rumo diferente. Ele diz com essa revolução, com essas mudanças que foram acontecendo no longo da história, aquilo que outrora traria um desconforto, que era visto com os maus olhos, que não era aceito, hoje está se tornando coisas naturais. E nós como cristãos, e baseado na palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado que essas coisas elas não podem ser vistas segundo a Bíblia, segundo os padrões cristãos, não pode ser visto com naturalidade. Pecado é pecado, fornicação é pecado e tira o homem da presença de Deus. O homem pode sim perder a sua salvação, como também o adultério, que era visto outrora como crime. As pessoas elas eram penalizadas. Tinha mulheres que era cortada a ponta do nariz, ou outros cortada a orelha, dependendo do país, mas isto era visto como crime. Hoje está havendo uma grande aceitação com uma naturalidade desacerbada, que isso torna
as coisas de uma certa forma tão liberal e imoral que parece que o errado está se tornando uma coisa tão comum e aceitável aos olhos de muitos. Mas a Bíblia condena. A Bíblia ela rejeita isso. A Bíblia ela não jamais ela vai apoiar ou você vai encontrar algum parâmetro na Bíblia que venha apoiar esse tipo de prática. A Bíblia ela rejeita, ela condena. O ponto 1 fala da revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão, ele moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado que, portanto, deveria ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Então, observe que aqui ele está falando heterossexual, homem, mulher, monogâmico. O homem casa com uma só mulher e a mulher com um só homem. Esse é o padrão bíblico judaico-cristão. E é por isso que o comentador diz que no longo dos tempos, há muitos anos, esses princípios, esse conceito, no longo do tempo, ele veio sendo um modelo de como deve ser o casamento, como o homem ele deve agir baseado nesses princípios. Homem, mulher, mulher, homem, casamento monogâmico. Um homem, o próprio Paulo diz que ele seja esposo de uma só mulher. Não dá para ter várias mulheres. Biblicamente, esse padrão bíblico é o homem, ele é casado com uma só mulher. E a mulher também com um só homem. E Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele fala desse padrão, como deve ser. A quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade com a chegada da TV, a moralidade, a relação sexual entre pessoas solteiras, relacionamentos extraconjugal, homossexualidade passam a ser visto com mais naturalidade. Observe que ele fala de um tabu a ser quebrado. Nós vimos, quando ele fala isso, ele traz um relato da história, da pré-história, ele vem trazendo um relato de muito tempo, ou seja, com o passar do tempo, com o passar da história, as coisas foram evoluindo e nesse sentido as coisas elas foram perdendo, saindo do seu estado natural, aquilo que era conservador, aqueles que preservavam estes princípios. Nós temos visto que essa modernização, essa pós-modernização, as coisas elas foram tomando um outro rumo. E, lamentavelmente, a igreja ela está se deixando ser influenciada por estas coisas. A igreja ela está deixando ser influenciada pela modernidade, pelo mundo, pelas coisas que o mundo ele vem oferecendo, e a igreja ela está, de uma certa forma, aceitando estas coisas e achando que isso é a coisa mais normal, e não é. Os princípios bíblicos, esses valores, jamais eles podem ser mudados com o passar do tempo. A língua, estou falando na questão idiomática, ela sofre as suas alterações.
Mas os princípios e os valores bíblicos, eles não mudam. Jamais eles vão perder os seus valores e a sua importância. E esse princípio judaico cristão, como é chamado, nós somos chamados de conservadores, aqueles que preservam estes princípios. Sim, somos conservadores sim, porque nós preservamos o estado original. Os conservadores é visto desta forma, e tem muita gente que não aceita ser chamado de conservador. E aonde, se nós trazemos aqui um breve comentário sobre aquilo que é conservado, hoje, aquilo que se conserva é justamente trazer ou deixar que as coisas elas permaneçam no seu estado original. Por exemplo, quando você compra uma carne, você quer conservar aquela carne no seu estado original. Onde é que você coloca ela para se conservar? É no congelador, é claro, como também os alimentos. Então, o que é isso? É conservar o estado natural das coisas. Cristãos, como conservadores, eles estão preservando esses princípios, não deixando que a pós-modernidade, com as suas astúcias, com o seu modernismo, venha deturpar os valores, de forma nenhuma. E é isso que a Bíblia ela está nos advertindo, e essa lição ela vem nos despertando para isso, para que nós venhamos sermos despertados, não perdermos esses valores, não abrir mão desses princípios. Esses princípios judaico-cristão, que o marido ele é homem de uma só mulher. O Senhor fez homem e mulher. Então, fora disso, não tem base bíblica. E é importante ressaltarmos sobre isso, que o comentador ele fala que a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força, de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores eles observam, por exemplo, que a contracepções e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começam a ganhar força. Então tudo isso vai contra os princípios judaico-cristãos. Tudo isso vai contra o que a Bíblia fala, que a Bíblia ela condena esse tipo de ato. A Bíblia ela condena todo tipo de imoralidade sexual. A Bíblia condena. Ao ponto 2. Agora nós vamos falar de os principais distorções da sexualidade sadia. As principais distorções da sexualidade sadia, que ele fala assim, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na linguagem portuguesa como pornografia, possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo o adultério, prostituição, impureza, fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com o sentido de fornicação, prostituição, considerando como práticas pecaminosas e extremamente maléfica para a vida cristã. Então, a Bíblia ela condena a prática da fornicação. A pessoa está namorando e
no namoro, eles fazem o que bem entendem, agem do jeito que querem, vão para a cama antes da hora, vão para motéis, e isso na maior normalidade. E dentro desse conceito bíblico, eles querem a aprovação de Deus, querem as bênçãos de Deus, querem uma longevidade no casamento, um relacionamento saudável, que Deus aprova, e na verdade o Senhor não aprova. Eu fiz a leitura e que Paulo ele declara fornicação, adultério é pecado, e Deus ele condena. Por que Paulo está combatendo essas coisas? Porque a igreja, por exemplo, principalmente a igreja de Corinto, eles viviam em uma cultura que isso era normal para eles. Mas uma vez aceitando a Cristo, eles tinham que deixar essas práticas pecaminosas. Eles tinham que abrir mão dessas práticas, porque sendo assim, eles não estariam fazendo nenhuma diferença como cristão. E nós, como cristãos, nós temos que fazer a diferença, é isso que a Bíblia nos diz. Fazer a diferença não é simplesmente mudar o perfil de uma roupa, mas é mudar a nossa vida, é mudar o nosso pensamento em relação às coisas de Deus. É por isso que Paulo escreve no capítulo 5, no versículo 18, da sua primeira carta: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mudança de mentalidade. Você não pode, como cristão, pensar como pensava antes, fazer como cristão, o que vocês praticavam antes. Que tipo de bênção vocês vão adquirir de Deus vivendo de qualquer jeito, fazendo as coisas fora daquilo que a Bíblia ela impõe como princípio, que o sexo só depois do casamento, fora dele e antes dele, é pecado. A Bíblia condena. Então não tem o que explicar muito, a Bíblia condena. São um dos assuntos mais simples de se tratar na Bíblia. Adultério, fornicação, são assuntos que o próprio Senhor ele tratou isso como leis civis, divórcio e as demais assuntos relacionados a isso. Então, hoje a lição está falando sobre essas práticas, e a Bíblia ela condena isso. Ponto 1. Ponto 2 diz: adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que regulamentava hoje. Não é considerado mais um crime. Contudo, a luz da Bíblia não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã a mando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, soberjam as advertências contra essa prática. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Observe que o adultério ele não é crime. Hoje, pela nossa legislação, não é crime. Em alguns países ainda é, mas hoje, no Brasil, pela legislação brasileira, não é crime. Mas segundo a Bíblia, é pecado. Observe que Davi, quando ele cometeu o pecado com Betseba, o profeta Natã o repreendeu, e aquilo naqueles dias foi visto como crime, principalmente da forma como ele o fez, para chegar até cometer esse ato. Mas na nossa legislação não é crime, mas a Bíblia condena, é pecado, mancha, vincula, ou seja, desvincula esse homem de Deus. Ele quebrou um pacto.
O pecado distancia o homem da presença. O pecado, ele mancha. O pecado, ele rotula o homem. Então, tudo isso é prejuízos para esse homem. Você terá consequências terríveis. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que peca e esconde o seu pecado, ele nunca prosperará. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, pecado diante de Deus eu vou usar esse termo, diante do Senhor, é uma ofensa contra o próprio Deus. Você está se distanciando da presença, você está manchando, você está quebrando uma aliança que você fez com Ele. A homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm a Bíblia, a sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinado determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Então, observe claramente que a homossexualidade é uma contradição da ordem natural. Nós estamos falando justamente dentro desse conceito bíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele criou macho e fêmea. Esse é o princípio judaico-cristão. É por isso que somos vistos como os conservadores. Por quê? Porque a Bíblia ela nos diz que Deus ele fez macho e fêmea. Você vai ler Romanos capítulo 1 e você vai ler todo o capítulo, você vai ver o próprio Paulo escrevendo a respeito dessas práticas e ele condena. Então o que o comentador está dizendo é que não há nenhuma comprovação científica que o homem ele nasce homossexual. Cientificamente comprovado, ele nasce macho ou fêmea, homem ou mulher. Todas as células do corpo de uma mulher é de mulher, de um homem é de homem. Não tem, a mulher não pode ter nascido no corpo de um homem, nem um homem no corpo de uma mulher. Pode olhar as suas células. Se ele nasceu homem, é homem. Se nasceu mulher, é mulher. Então, não há nenhuma comprovação científica que fale com precisão isso. Então, essa questão de mudança de sexo, vou falar de opção sexual, não é uma coisa que você nasceu de forma errada, não. Aqui o comentador diz que isso é um comportamento adquirido. Agora eu quero só trazer uma palavra, e mesmo que você mude o seu comportamento, nasceu homem e agora você é um homossexual, e isso não impede de ser amado pelas pessoas, pela igreja, pelos cristãos, não impede de ser, você tem todo o direito como qualquer uma outra pessoa, de ser respeitado, de ser amado como pessoa. Agora, há uma grande diferença, é você amar uma pessoa e concordar com a prática, porque em concordar com a prática, a Bíblia ela não concorda. Então, se os meus valores como cristão, e eu estou baseado na Bíblia, então eu não vou abrir mão dos meus valores. Nós vamos ter essa discordância no que se diz respeito à palavra de Deus, mas isso não significa dizer que eu não possa respeitar uma pessoa. Respeito o direito de escolha de qualquer pessoa. Agora, a Bíblia discorda da prática, é diferente. A Bíblia discorda da prática e quem permanece
nessa prática, não é o pastor Antônio que está dizendo, é a Bíblia. Deus, ele condena. Então isso é fácil de ser entendido. A decisão é sua de seguir o caminho que você quer, mas a partir do momento que você decide o caminho que você quer percorrer, você se torna responsável pelas suas escolhas. Porque a Bíblia nos diz, tudo que o homem planta, o homem ceifa. Se o homem planta vento, ele colhe tempestade, não tem por onde correr. Então, nós somos resultado das escolhas que fazemos. Então, a Bíblia, ela não aprova tais práticas. E o comentador coloca isso bem claro aqui. O comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade ela fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos sentiam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a 1 Timóteo 1,10. Então, são versículos que você pode conferir na Bíblia. Então, está bem explicado cientificamente a questão da homossexualidade não é genético. É simplesmente um comportamento. Você decidiu ser o que você quer ser. Então, a decisão é sua. Então, você decide sobre o seu próprio corpo. E só que a Bíblia ela reprova esse tipo de prática, né? O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo entende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal: se multiplique e encham a terra. Observe que o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia, quando Deus criou o primeiro casal, ali nós possamos contemplar que houve essa união. O próprio Deus uniu aquele casal. Então, a questão do sexo bíblico, ela tem como objetivo bíblico a procriação. Crescei e multiplicai e encher a terra. Ou seja, essa espécie precisa evoluir, crescer, procriar. Então essa foi um dos principais motivos aqui. O sexo entende uma necessidade da criação. Então foi feito para isso, para procriar, para crescer, para povoar. Então esse princípio ele não pode ser mudado. Então, casando-se, você tem a liberdade, a legalidade, a legitimidade por Deus e perante as leis dos homens, que você está legalmente perante a justiça, perante as leis dos homens, e você tem a bênção de Deus no seu relacionamento conjugal. É uma bênção de Deus fazer as coisas dentro das normas, dentro das leis, dentro desses princípios. Você terá uma família amparada, tanto juridicamente como é abençoado pelo próprio Deus. Está debaixo de uma bênção de Deus. Até no ato da consumação, você tem a aprovação de Deus, porque Ele ordenou: crescei e multiplicai e enchei a terra. Então, que Deus ele possa abençoar você e que você possa compreender isso da forma mais singela possível. O sexo como complementação e satisfação.
Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experiência dentro dos limites que o Criador estipulou, o casamento. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério, a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento, monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um ser complementa-nos o outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Glória a Deus. Eu sei que tem muita pessoa que está realizado com essa lição, com essas afirmações, com essas recomendações, que as coisas elas não podem ser feitas simplesmente por uma obrigação, por uma imposição. Uma coisa ela não pode ser feita mecanizada, mas com amor. E a palavra de Deus, Pedro, ele recomenda aos homens que devam fazer isso e dando honra à sua esposa por ela ser o sexo mais frágil. Na linguagem de Pedro, você tem que realizar, satisfazer, dar honra a esta mulher. Então faça as coisas dentro de um parâmetro legal e como a palavra de Deus ela manda. É algo que deve ser feito com muita graça, com muito amor, que ambos satisfaçam um ao outro, que um realize o desejo do outro. É isso que a palavra de Deus está nos instruindo, que ele sendo feito de forma legal, esse homem ele tem por obrigação de complementar a sua esposa como a esposa o marido. É por isso que a Bíblia diz que quando se casa, ambos se tornam uma só carne, o homem, e a Bíblia diz que o corpo não é do homem e nem o da mulher é dela, o da mulher é do homem e o do homem é da mulher. O que ela está dizendo? Eu vivo para a minha esposa e a esposa vive para mim, no sentido de um complementar o outro, um satisfazer o desejo de ambos. Isso que a Bíblia está nos mostrando. Esse é o relacionamento, um casamento sadio e um ato sadio, complementar, um suprindo a necessidade um do outro dentro de um relacionamento saudável. Que Deus abençoe você e os casais, os cônjuges, que a cada dia sejam mais avivados nesse particular, porque o ato sexual também é avivamento. É só ler a cartinha de Pedro lá que você vai entender isso. E se você não fizer a coisa direito, as tuas orações podem não ser ouvidas diante de Deus. Pastoreio cristão e a prática homossexual, mesmo aprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja ela não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu falei agora há pouco, é diferente de você, da Bíblia, ela condenar esse ato, ela condenar a prática, mas
Nós, como cristãos, nós não devemos condenar as pessoas e nem deixar de amar ou de respeitar, porque essas pessoas elas são amadas por Deus também, porque elas são imagem e semelhança de Deus. A pessoa que ela menospreza pessoas por causa da sua opção sexual, isso é um ignorante. Uma coisa é você não aceitar a prática. Uma coisa é você desprezar o ser. Nós, como cristãos, não devemos desprezar o ser, a pessoa, mas não concordar com a prática. Uma vez uma apresentadora, ela perguntou para um pastor, ela perguntou assim: se você tivesse um filho homossexual, qual seria a sua atitude? Eu achei linda a resposta dele. Ele disse: como meu filho, eu amaria ele 100%, mas a prática dele eu rejeitaria 100%. Ou seja, não é porque o filho dele é um homossexual que deixou de ser filho e deixou de ser amado. Ele amaria o seu filho independente da opção, da escolha que ele fez. Só que amar o filho e aceitar a escolha é outra coisa completamente diferente. O que as pessoas não entendem é isso. Concordar com opção e querer, junto com a opção, querer banir as pessoas, e isso não pode. A Bíblia é contra você agir dessa forma. Como cristão, e Jesus ele deu exemplo. Jesus ele entrou na casa de publicano, que era mal visto pela sociedade. Jesus entrou na casa de pecadora, que a própria lei condenava. E Jesus entrou nesses ambientes. Jesus não menosprezou as pessoas. Pelo contrário, quando alguém que achava que era mais santo do que eles, e dizia: mestre, o senhor come e bebe com pecadores, com publicano e cobrador de impostos? Jesus disse assim: olha, os bons não precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus quis dizer com essa linguagem, sim os doentes? Jesus está dizendo assim: são essas pessoas que precisam de ajuda, não vocês que estão julgando ela, porque vocês já estão na condição de bons. Porque vocês já estão se achando justos e melhores do que eles, então vocês não precisam de mim. Quem precisa de mim é eles, que estão feridos, rejeitados, machucados, oprimidos, são eles que precisam de mim. Então Jesus ele deu um tapa na cara da religiosidade. Então quem age dessa forma, rejeitando as pessoas, menosprezando as pessoas, essa pessoa se tornou um religioso, menos um cristão. Se tornou um religioso e de péssima qualidade, porque o verdadeiro cristão jamais ele condena alguém. Ele ama a pessoa, só que ele não concorda com a prática. Por quê? Porque nós temos um parâmetro bíblico. E o parâmetro bíblico, a Bíblia, ela rejeita tal prática, tal ato. Então a Bíblia condena. Eu sou cristão, eu estou baseado nesse princípio. Eu digo: olha, a minha Bíblia e a fé que eu professo diante de Deus, ela não concorda com essa prática. Eu respeito a sua decisão, mas respeite também a minha. Se assim for, nós vamos andar junto. Eu não concordo com a sua prática, mas você não deixou de ser meu amigo, deixou de ser uma pessoa importante por causa da prática. Conheço muitas pessoas que são homossexuais, são pessoas super educadas, bons profissionais. Tem a opção dele. Como eu sou um bom profissional na minha área, tenho a minha opção, sou um cristão, tenho esses princípios bíblicos e trabalhamos às vezes no mesmo ambiente e nos respeitamos. Então isso é bom, isso é bom. Não concordo com a prática, mas não desprezo a pessoa, porque Jesus também não desprezou. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus.